Olá! Hoje no Câmara Cidadania nós vamos conversar sobre justiça restaurativa com o professor do curso de Direito da UEM, Paulo Roberto de Souza. Obrigada, Paulo, pela sua participação no nosso programa. O que é justiça restaurativa? Justiça restaurativa é considerado um novo paradigma de justiça. Novo em relação ao que se tem como paradigma, que é a chamada justiça retributiva. A justiça retributiva, que tem prevalecendo por mais de 200 anos, ela é calcada numa perspectiva de punição. Então, a ideia da justiça retributiva é que você, ao cometer uma violação, necessariamente precisa receber uma retribuição, que seria uma pena. Pena é um instrumento de dor, de privação. Então, quanto mais grave for a violação, né, maior a privação que tem que impor. Durante esse período, as pessoas acabaram até acreditando que tem um dever moral de punir. Então, quando aparece a justiça restaurativa, ela vem focando na não punição, como forma de conformação de comportamento. E isso gera uma certa polêmica, porque as pessoas associam a ideia de punição à ideia de justiça. Se não há punição, não há justiça. Se você não punir, você não cumpriu um dever moral de contribuir com o padrão moral social. Mas o que nós estamos vendo em relação à justiça restaurativa? É uma forma de justiça que provoca um questionamento profundo sobre as relações entre as pessoas, especialmente uma reflexão sobre as relações de poder, relações de dominação. E quando nós observamos o início desse movimento, né, contemporâneo da justiça restaurativa, que se localiza ali pelos anos 70, nós vamos perceber a reação forte de um movimento de algumas pessoas, alguns pensadores, criminólogos, né, juristas, filósofos, né, questionando o resultado do sistema punitivo, porque ele não estava produzindo o resultado que se esperava que produzisse. E aí, então, começaram algumas práticas, né, que, em vez de usar a punição como forma de reação, né, ao crime, usava outras formas. Uma dessas formas é a reparação. Então, o primeiro caso foi assim, um menino que praticavam lá furtos, né? E o juiz, cansado de impor punições e não ter resultado, propôs então que se reunisse, né, aqueles meninos com a família e com a vítima e fizesse um plano de reparação daqueles danos, abrindo a possibilidade para que houvesse a reflexão, né, por parte de quem tinha cometido o furto, do significado daquilo. Para ele, para a família dele, para a outra parte. E aí, então, isso aconteceu no Canadá, né, como referência, e começou a ver que havia possibilidade de resultados melhores. No mesmo momento, lá na Nova Zelândia, com os povos originários, né, que tinham recebido os europeus, né, a forma de controle dos filhos, dos nativos, que também era o sistema punitivo, não produzia bons resultados. E ao não produzir bons resultados, o próprio povo maori chegou e falou: nós temos um jeito melhor de fazer isso. Que aí, então, eram usados, né, o que se conhece hoje como conferência de grupo familiar. Você faz a reunião com a família, né, com o infrator, né, com a vítima e a sua família, com a comunidade, né, e busca, fundamentalmente, né, a autorresponsabilização. Então, a justiça restaurativa é uma justiça que questiona as relações de poder, então a dominação, que questiona de uma maneira muito intensa a utilização da violência como resposta à violência, tá? E propõe, em vez de perseguição, condenação e dor, propõe o encontro, propõe o diálogo, não é? Por mais difícil que seja a situação. E ela vai ficando, então, assim, com características muito específicas.
Então, quando o sistema judicial penal concentra todo o seu esforço ali até, né, a condenação, em demonstrar culpabilização da pessoa, a justiça restaurativa não se preocupa com a culpabilização. Ela se preocupa com a responsabilização, com a autorresponsabilização. Não é a heteroresponsabilização, alguém dizer que você é responsável por aquilo. É você entrar no processo de autorresponsabilização. Entender que aquilo é sua responsabilidade. Que é a sua responsabilidade. Então, e assumir isso. Né? Então, você veja, todo o sistema processual penal, ele trabalha assim, para demonstrar quem cometeu o crime, né? Se há a autoria, então, a materialidade e a culpabilidade. O sistema da justiça restaurativa começa em outro ponto, quando a pessoa assume que praticou o ato. Sim. Então, quando você faz essa oferta, né, de substituição de um paradigma que é assentado na culpabilização e punição, por um outro paradigma que é assentado na autorresponsabilização e na reparação. O segundo ponto que caracteriza é que, se você perguntar qual é o papel da vítima hoje, né, no sistema penal, qual é o papel da vítima, né, dentro de um contexto familiar, comunitário, a vítima não tem importância. Não há preocupação, né, de fazer com que você cuide daquelas pessoas. Até a própria caracterização de vítima dá uma situação de inferioridade. Sim. Então, o que acontece? Na justiça restaurativa, né, você vai encontrar um mecanismo, né, onde se propõe o encontro, né, e nesse encontro você não vai ter as figuras, né, dos profissionais do direito, que é juiz, promotor, para resolver aquele conflito. Aquele conflito é resolvido, né, por uma comunidade de pessoas, né, que daí é o encontro entre o ofensor e a vítima, a comunidade de apoio da vítima e do ofensor, e eles assumem o papel de protagonistas, em especial a vítima. Você vai ter um mediador ali só. E aí tem uma pessoa, né, que vai fazer o papel, né, e, então a questão da nomenclatura também há certo mais lance, então para uns conciliador, mediador, mas ele é um facilitador. Ele é diferente do mediador, ele é diferente do conciliador. Mas só que, avançando um pouquinho, né, estas são metodologias que podem ser utilizadas, e nessas práticas restaurativas tem várias metodologias. Então, você tem, por exemplo, em lugares que trabalham com as conferências de grupo familiar, que é a experiência, né, mais forte na Nova Zelândia. Você tem o sistema de mediação vítima-ofensor, né? E você tem processos circulares. E nos processos circulares, atualmente, aqui no Brasil, e a partir de 2010, tem se adotado um que é chamado o Círculo de Construção de Paz, né, que tem como referência uma autora norte-americana, Kay Pranes, e esse Círculo de Construção de Paz é feito num círculo mesmo. Né? Nesse círculo só entram pessoas, não entram coisas, portanto, não há objetos que separam essas pessoas. Nesse círculo, então, ele tem a responsabilidade de um facilitador, uma facilitadora. Essa pessoa é uma pessoa capacitada, não é? E o que se facilita ali é essa comunicação. Então, esse círculo é um espaço seguro, ele precisa ser construído como um espaço seguro, para as pessoas expressarem sentimentos e necessidades. Todos que estão no círculo, todos que são convidados para ir no círculo. Então, isso muda radicalmente essa figura de justiça que você tem. E não é a punição que se busca ali como forma de mostrar para a pessoa que cometeu a violação o quanto era importante aquilo que ela não respeitou. Isso é feito a partir do quê? De um processo de autoconhecimento desse ofensor, de autoconhecimento da vítima, onde ele se conscientiza daquilo que ele fez. Como é que quem vai ser, né, o facilitador, ele participa disso? Você disse que tem que ter uma formação. Necessariamente tem que ser alguém da área do direito, ou isso depende de como é construído por cada cidade ou cada estado? Qualquer pessoa pode ser um facilitador.
Até nós dizemos que o pessoal da área do direito é o que tem mais dificuldade em fazer esse trabalho. Sabe? Porque está muito centrado na justiça então, punitiva. Né? O problema é um problema de concepção. Né? Esse facilitador, essa facilitadora, né, precisa ser uma pessoa que tenha uma visão que esteja de acordo com essa proposta legislativa, que ela seja imparcial, que seja neutra. Né? Essa pessoa é uma pessoa que precisa ter um certo conhecimento daquele desenvolvimento e das metodologias, porque as metodologias são diferenciadas. Mas pode ser qualquer pessoa. Né? Nós aqui em Maringá, desde 2009 que nós estamos trabalhando, aqui na UEM, desde 2010, consta na grade do curso de Direito, no terceiro ano tem o estágio, então faz prática de solução alternativa de conflito, nós usamos então a justiça restaurativa. Desde 2011 nós temos um projeto de extensão que visa então levar a sensibilização para a justiça restaurativa e a capacitação. Nessa capacitação e sensibilização até agora nós já tivemos 4.500 pessoas envolvidas nesse processo. Desde 2012 então tem o PROPAS, que é um programa de justiça restaurativa. E ali nós oferecemos a capacitação para qualquer pessoa que queira, né, fazê-lo. Só que isso muda de programa para programa. Por exemplo, em alguns lugares usa o sistema de mediação vítima-ofensor, como foi a experiência inaugural em Brasília. Né? Então, em 2005, nós tivemos um forte impulso da ONU com as suas agências para que isso seja difundido em todo o planeta. Em 2002, ela baixou uma resolução, 12 de 2002, estabelecendo os princípios da justiça restaurativa e passou, então, a indicar para todos os países vinculados à ONU. Essa indicação é feita, inclusive, com incentivo, com financiamento. Não é? É um desejo expresso que se direcione para isso. Então, aqui no Brasil, a primeira experiência foi no âmbito escolar, um projeto que foi coordenado por um sociólogo chamado Pedro Escuro Neto, né? Lá o projeto em Campo Limpo, e depois parou. Esse projeto não foi, ele tinha a previsão de alcançar 30 mil alunos, mas era muito novo, né, para essa condição. Sim. E aí depois, então, veio essa ação mais coordenada com 3 projetos pilotos, um em Porto Alegre, um em São Caetano do Sul e um em Brasília. O de Porto Alegre foi na vara da infância e juventude, não é? Focado mais nos atos infracionais. O de São Caetano também com a vara da infância e juventude, os atos infracionais, mas voltados para a escola, que era um teste de ver como era essa reação. Na verdade, já tinha aquela experiência anterior que eu considero um resultado muito bom, embora não tenha conseguido. E o terceiro, o Distrito Federal. Ali foi feito, então, um laboratório, uma experiência, né, um projeto piloto para adultos, né, nos crimes de competência dos atos especiais criminais. Então, lá no Distrito Federal, então, ficou, no primeiro momento, com o sistema de mediação. Então, nós percebemos que há diferença, sim, quanto às metodologias. Nós, aqui em Maringá, começamos, então, em 2009. Em 2010, nós tivemos contato com o pessoal de Porto Alegre, né? Nós olhamos lá as experiências que estavam correndo, estamos por lá. E ali, a partir de 2000, eles tinham uma metodologia que era uma mistura da conferência do Grupo Familiares com a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que é uma ferramenta, né, maravilhosa. Muito interessante. Até eu insisto que as pessoas necessitavam conhecer essa proposta de reflexão sobre a sua competência comunicacional, né, a partir da não violência. E a ideia dele de chamar a atenção para a não violência foi, mais na verdade, para escancarar a violência, né, e trazer a violência para o plano da consciência e ajudar no processo de desnaturalização, né, da violência no processo de comunicação. Então, para o Marshall Rosenberg, a violência é uma forma inadequada de comunicar uma necessidade, um sentimento. E quando a pessoa não detém essa competência comunicacional, então ele usa a força, né, ou para comunicar uma necessidade, um sentimento, um desejo, né, e aí vai para a frustração e tudo mais. Então, em 2010 tinha esse modelo,
e passou então a usar o círculo de construção de paz, que é o que nós usamos hoje, aqui na nossa formação. Né? Nós não dizemos assim que os outros métodos não sejam adequados, né? São vários métodos que tem. Eu digo assim, quando você... vai desenvolver um projeto, você tem que optar por um, né? E opta por aquele que você consegue, né, um pouco mais de resultado. E a ideia central de tudo isso é calcada numa pergunta, né, que a gente considera que é bastante desafiadora. Né? Educar sem punir é possível? Tá? E as pessoas que respondem, né, não é possível, né, mostram que, em termos de conformação de comportamento, né, as estratégias que estão disponíveis, né, são poucas, porque daí a punição passa a ter da essência do comportamento. E a pergunta número 2, eles falam, mas se nós não punirmos, então agora vai virar bagunça. Então agora todos podem fazer o que quiser, porque daí não tem nenhuma punição. Né? Então aí entra a necessidade de compreensão de que você tem na justiça retributiva um modelo que é chamado de controle alto, a punitiva. O que é um controle alto? Né? É que violações importam. Então, se há violação, é necessária uma resposta. Quando você compara o modo de controle onde opera a justiça restaurativa, ela também opera no controle alto. Ou seja, violações importam. Só que a resposta a uma violação no modo retributivo é a punição. Né? Então, o que acontece com a pessoa que recebe uma punição? Ao final, a maioria dela não encontra nenhuma satisfação naquilo. Né? E ela, se ela cumpre aquilo, ela recebe aquela execução, ela diz, eu paguei. Mas ela não fez nenhum movimento de aprendizado, né? A maioria, pelo menos. A maioria. Nenhuma reflexão sobre a sua responsabilidade. Ela só recebeu uma punição, mas paguei, tudo certo, mas para a minha vida nada se alterou nesse sentido do conhecimento, do me responsabilizar pelos meus atos. Do perceber que as estratégias que ela utiliza, né, poderia ter alternativas. Né? Que poderia ter um comportamento diferente dentro da sociedade. Então, o que nós vamos perceber é que o controle ali é alto, mas não há apoio. Ted Watt, um americano, tem uma proposta de janela de disciplina social, né, onde ele cruza ali os vetores controle com apoio. Quando há uma violação e não há controle, então o controle é baixo, e o apoio é baixo, a condição que se tem é de negligência. Né? Então, nós conhecemos várias famílias negligentes, várias pessoas negligentes. Varia a condição de negligência. Pode ser negligência em relação ao filho, pode não ser negligente em relação ao outro filho. O fato é que, se nós tivermos alguma coisa para fazer nessa situação, nós temos que trabalhar no vetor controle, né? Então, violações importam, né? E no vetor apoio. Apoio é encorajamento, é sustentação. Quando você tem um controle baixo, mas um apoio alto, né, surge uma janela chamada de permissividade. Então, são pessoas permissivas, famílias permissivas, sociedades permissivas, escolas permissivas. E isso varia. Não é? Quando você tem o controle alto e não tem apoio, você tem a janela retributiva, que é a punitiva. Dentro de casa, nos relacionamentos, o que se caracteriza são relações autoritárias. Não é? E as pessoas acreditam que essa forma de controle, né, com essa estratégia da pena para comunicar o quanto é importante aquilo, né, fosse uma única forma de fazer. Então, existe uma outra possibilidade, que é exercer o controle alto, mas com apoio. Então, como se funciona essa ideia do apoio, né, para o ofensor? Porque a justiça restaurativa trabalha com os dois pilares, o do ofensor e da vítima. Coisa que a retributiva não faz, né? Porque a vítima fica só aqui no papel de vítima. Ou ela é chamada no processo para fazer o relato que o juiz necessita. Né? Para saber se aquilo é crime ou não é crime. Então, se ela vai expressar o sentimento dela, não é não que... importa. A senhora está, eu vejo que a senhora está ação, né, tá, mas não é aqui. Né? Porque o modelo foi construído assim. Então, veja uma situação assim, para quem está, né, se aproximando dessa perspectiva restaurativa. É você responder violência com não violência.
a responder o mal com um bem. A ideia é, se você tem na tese a violência, e você quer uma síntese de não violência, você precisa pensar muito seriamente o que você coloca na antítese. Porque se você colocar violência, não há nenhuma possibilidade de síntese de não violência. Então a antítese tem que ser a não violência. E aí então vem a seguinte situação, né? Não é punição, não. É a autorresponsabilização, é. E o que é a autorresponsabilização? Quando nós perguntamos para as pessoas, né, nas suas experiências de conformação de comportamento, né, na sua casa, seu pai, quais eram as ferramentas que os pais utilizavam e utilizam? A punição. Sim. Porque não tinha outra. Sim. E porque acreditavam naquilo que aquela é que resolveria. Né? Alguns com algumas estratégias mais duras, outros com, né, com estratégias psicológicas, não é? Físicas. Então, quando a gente fala assim, olha, quais são as experiências com autorresponsabilização, as pessoas não respondem positivamente. Porque se você perguntar assim, né, dentro de um construto social, não é, as pessoas estão mais pré-ordenadas a assumirem responsabilidades ou a fugir das responsabilidades? Fugir, né? Se a resposta é fugir, né, fica mais difícil ainda. Sim. Porque daí você não tem experiências de autorresponsabilização e, principalmente, valorizar né, esse processo. Sim. Então, como é que funciona isso? Então, primeiro, assim, na justiça restaurativa, né, atua o princípio da voluntariedade. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer nada contra a sua vontade. Portanto, não atua mecanismo coercitivo, inclusive disfarçado. Sim, porque às vezes acontece isso, né? Você tem o disfarce desse mecanismo. Esse né? mecanismo, né? Então, não acontece nada contra a vontade da pessoa. Então, a vítima, ela entra no processo restaurativo se ela quiser. Mas mesmo que ela não queira entrar para conversar, né, para ter encontro com o ofensor, há uma série de necessidades da vítima que precisa ser atendida. Sim. Sim. Não é? Então, você precisa abrir um espaço para que as vítimas venham manifestar os seus sentimentos, não é? Venham manifestar as suas necessidades. Né? Há uma referência assim, muito forte de que quando a pessoa sofre um ato de violência, né, ela experimenta um sentimento de impotência. Né? Então, essa perspectiva empírica de que essa experiência de impotência, né, que pode até chegar a estabelecer situações paralisantes na vida da pessoa. Né? Não é incomum que quem sofre a violência não queira sair de casa. Não é? Desenvolve síndrome do pânico, várias... É um processo né? patológico que acompanha Sim. Né, Sim. aquela experiência. Então, nós dizemos que daí o que se busca é o empoderamento da pessoa. E esse empoderamento significa a recuperação, né, do seu sentimento de poder. Né? E isso é feito, então, através de vários processos. Né? Se você necessita de processos terapêuticos, né, alguém tem que dar esse cuidado para essa pessoa. Já do lado do ofensor, o esforço vai ser no sentido de que ele entre no processo de autorresponsabilização. E esse processo de autorresponsabilização, ele também, para o ofensor, é feito da forma voluntária. É oferecido a ele, né? Se ele quer aquele processo, aquela via, ou ele prefere ficar na outra. Então, o primeiro passo, né, começa o processo de autorresponsabilização quando ele admite que praticou o ato. E aí ele abre essa possibilidade de ir para esse processo diferente. Que seria... Então, você veja quanto é difícil a pessoa assumir. Então, é necessário que haja toda uma construção de apoio, né, para que a pessoa possa entrar no processo. Eu consigo identificar 12 características desse processo de autorresponsabilização, começando pela admissão da prática do ato. Claro que tem que ter todo um cuidado, porque a pessoa que pratica uma violação continua com todos os seus direitos e garantias fundamentais. Né? Mas há uma perspectiva assim, muito importante, porque se você tem uma pessoa que cometeu um homicídio, por exemplo, né? Se você incentiva que essa pessoa negue a autoria, isso é uma tragédia para aquela pessoa. Porque ela não está se responsabilizando. Né? É desumano, inclusive, porque ela não entra, ela se desconecta da sua condição humana. Né?
Então, por mais que você diga, não, mas tem o direito à presunção da inocência, né? Que tem que ser mantido. Né? Mas o contato com essa realidade, e principalmente com as consequências daquilo, para ele, né, para a pessoa, e também, né, para a vítima, no caso que perde a vida, né, a família, né, a comunidade, a sociedade. Então, você veja que é um modelo que cuida de um outro aspecto da vida humana, que olha o ser humano como ser holístico, né, na sua dimensão física, na sua dimensão mental, na sua dimensão emocional e na sua dimensão espiritual. Então, as práticas restaurativas olham para o ser humano nessa dimensão. Então, aquele que erra, não é, cometeu um erro, não é, ele teve vários fatores que determinaram aquilo. E é importante que sejam conhecidos esses fatores. É importante que você tenha a oportunidade de atuar nesses fatores que determinam aquele comportamento. Por que razão? Porque se você não atuar naqueles fatores, eles vão continuar atuando como fatores. Então, às vezes, as pessoas falam, não, mas por que dá resultado? Como dá resultado? Como fazer isso? Né? Eu digo, é todo um esforço, então, para ajudar as pessoas a entrar nesse processo de autorresponsabilização, que não é fácil, e a permanecer nele até, né, que conclua esse processo. Né? O concluir o processo se dá quando a pessoa faz, né, pratica os atos que vão reparar aqueles danos da parte. E aí, né, eu posso dizer assim, com tranquilidade, que em alguns casos nós oferecemos, né, para as pessoas, né, e aparentemente uma via mais fácil do que a via punitiva. E quando a pessoa percebe, né, o que está sendo oferecido para ele fala, não, eu prefiro aquela outra via. Porque esta via implica que eu olhe para mim e para os meus problemas realmente, olhe para a minha responsabilidade e o que eu represento na sociedade e tudo mais. Né? É o encontro consigo mesmo. E não é fácil. Não é fácil. Então, essa perspectiva mostra o quanto que é diferente o paradigma que nós temos, né, que é o punitivo, do paradigma restaurativo. Não é? No paradigma restaurativo, a vítima vem como protagonista especial. Nós temos hoje aqui em Maringá propostas de aplicação das práticas restaurativas na violência doméstica, né, e domiciliar contra a mulher. Para algumas pessoas isso é impensável, que você possa, né, propor que né, uma pessoa que sofreu violência, e em especial violência sexual, violência psicológica, né, mas a ideia não é forçar a pessoa que sofreu, né, o dano, né, a entrar no processo onde ela vai sofrer mais mal-estar, mais constrangimento. A ideia é proporcionar que ela chegue, né, a um ponto de empoderamento que ela possa desejar nesse processo de emancipação dessa condição de impotência dela, olhar, né, no olho daquela pessoa. Então, quando a gente fala que é necessária a construção de um espaço seguro, isso não é só um discurso. Não é? E aí você precisa de vários olhares, de várias áreas de especialização. Não é? Então, você tem o olhar da sociologia, você tem o olhar da psicologia, você tem o olhar da filosofia. Esses profissionais que hoje nós estamos vendo que não há tanta importância no investimento, né? Sim. Psicólogo não, sim, mas, né, os outros. Né? Faz parte de todo esse processo de recuperação humana. Né? Então, a justiça restaurativa é uma forma de justiça que leva a pessoa a refletir sobre o que ele entende o que é por justiça. E, no segundo lugar, nós sempre enfatizamos que a justiça é uma necessidade básica do ser humano. Experimentar a injustiça mobiliza uma energia sobre-humana no ser humano. E viver em contexto de justiça priva o ser humano da sua própria existência. Não é? Se você olhar para a Constituição, que coloca lá como objetivo fundamental o desenvolvimento da pessoa humana, essa pessoa não está em processo de desenvolvimento. E essa questão de justiça não é só que alguém venha dizer para você ou fazer justiça. É você experimentar a justiça. É ter uma experiência de justiça. Então, a referência da justiça restaurativa é buscar a satisfação das pessoas que passam por aquele processo. Alguém já perguntou, mas como o ofensor vai sair satisfeito? Se ele retoma a sua condição humana, se ele se recoloca, se repõe, né, se ele pode fazer naquele processo um aprendizado valoroso,
né, da vida, né, do respeito, né, ele passa a ser reintegrado, ou às vezes até integrado, né? Sim. Essa partícula re, nem sempre ela expressa é verdadeira, bem, porque às vezes ele nem está integrado. de maneira com que, né, aquele processo de perseguição, de exclusão, que é próprio, né, do outro sistema, né, ele fica afastado e você cumpre outras funções, aproveitando a situação de conflito. O ideal seria que não tivesse situação de conflito. Sim. Né? Mas isso é um ideal utópico. Né? Sim. O conflito faz parte do desenvolvimento humano. O que não é aceitável é usar a violência para resolver um conflito. Então, buscar a não violência para resolver um conflito. E, por fim, o que eu posso dizer? A justiça restaurativa é uma justiça fundada em valores. Sim. Né? Nós temos 4 valores que são presentes no círculo, que todo o círculo que nós fazemos, eles devem estar presentes. Que é o respeito, a honestidade, a responsabilidade e, principalmente, a confidencialidade. Sim. Se você abre espaços seguros para que as pessoas expressem sentimentos, necessidades, que sejam honestas, não tem sentido depois você se apropriar de todas aquelas declarações, quaisquer mais expressões, fala, não quero mais, né, a via restaurativa, agora eu vou usar tudo isso lá no processo. do outro contra você. Então, Sim. desde a origem das práticas extrativas, nós temos uma cláusula de confidencialidade, tudo que é conhecido com base, né, nessa estrutura restaurativa, não é partilhada fora dali. Mesmo que a pessoa esteja com um processo, né, judicializado, um processo criminal, e ele aceita, então, suspender o processo tradicional e vir para o restaurativo, aquilo que acontece aqui não pode ser levado lá em prejuízo dele. Tá? Sim. E é um problema, porque às vezes alguma pessoa fala, não, mas, poxa vida, ele só aceitou vir aqui porque cometeu, porque, não é? Sim. Porque ele tem que admitir que praticou. Não é? Sim. Então a gente fala que daí você faz o teste de honestidade das pessoas que fizeram o desvio. Sim. Né? Teste de ética também. Né? Porque daí continua com o dever de provar contra ele, né? Ele tem todas as garantias. Sim. E isso tem que ser construído junto com o advogado, com o promotor, né? As pessoas precisam entender isso, aceitar isso. Né? E nós precisamos chegar no momento em que as pessoas tenham confiança nesse sistema. Então é um processo de construção. E longo. Longo. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco voltaremos conversando com o professor Paulo sobre justiça restaurativa.
volta com Câmara Cidadania, hoje conversando com o professor Paulo sobre justiça restaurativa. Professor, né, dentro desse contexto, quem pode tomar a iniciativa de buscar a justiça restaurativa e onde buscar? Né, porque os processos judiciais a gente sabe os caminhos, mas nesse caso, como funciona? Quem pode e onde se busca essa alternativa? Eu vou fazer referência a uma resolução 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Plano Nacional de Justiça Restaurativa para o Poder Judiciário Brasileiro. E ali há uma previsão expressa para facilitar a implantação disso dentro do Judiciário, que pode ser pedida, né, para ser encaminhado para a via restaurativa pela vítima, pelo ofensor, não é? No caso que estiver na polícia, pela própria polícia, Ministério Público e mesmo por iniciativa do juiz ou do advogado. Ou seja, né, todos os envolvidos. Se fazer. Então, aí é uma característica do nosso sistema. E o segundo ponto, que daí é um complicador. Né? Nós temos muitas experiências já de práticas restaurativas, mas nós ainda estamos numa fase inicial de implantação. Né? Eu faço referência, então, ao modelo de Caxias do Sul, onde desenvolveu junto ao juizado da Vara da Infância e Juventude, porque o ECA, quando apontou para o adolescente autor de ato infracional a responsabilização e a reparação como objetivo fundamental, ele estava dizendo, né, que, junto com aqueles resultados, teriam de ter toda uma metodologia de trabalho, que não houve. Nós pegamos o processo penal e adaptamos para o penal adulto para o juvenil. Então, ali começou assim, com esse trabalho, sendo feito um desvio de fluxo, assim que ele admitia a prática do ato, oferecia, aceitava, né, com estruturas dentro da vara dele. A partir de 2014, né, eles conseguiram uma lei municipal para criar um núcleo de prática restaurativa, então, uma política que envolve o município, o Estado, né, que daí o Judiciário, o Ministério Público, né, para ter uma equipe trabalhando naquele núcleo. Daí, então, você tem para onde, né, fazer esse desvio de fluxo, que é o que nós fizemos a proposta. Né? Ontem nós tivemos uma audiência pública aqui, exatamente para mostrar. E depois de nós olharmos bastante, inclusive outros modelos que existem fora do Brasil, né, percebemos que o modelo de Caxias ele é um modelo que tem uma maior aderência à estrutura federativa brasileira. Né? É uma descentralização de competência do município, então o município assume um pouco mais de responsabilidade do que ele gostaria de assumir, mas os resultados que são alcançados justificam enormemente esse pequeno investimento que é feito. Nós tivemos uma resolução, temos uma resolução aqui no Paraná, no Tribunal de Justiça, que prevê a aplicação das práticas restaurativas em todos os processos criminais, inclusive das competências do Tribunal de Júri. Nós temos no Rio Grande do Sul experiência de aplicação de práticas restaurativas em casos, né, já em julgamento no Tribunal do Júri. Tá? Então, a aplicação ela é ampla, quando bem entendida, né, quando bem compreendida do que se busca realizar. Para os casos de adolescentes, né, infracionais, é prioridade de prática restaurativa. Aí, em 2012, veio a lei do SINASE e reafirmou ainda mais, deixou expresso, lá está escrito, é obrigatório. Né? Até então, o pessoal ficava lá discutindo se o ECA, né, se o binômio de responsabilização era ou não era. Maringá, nós não temos ainda estrutura, né, que daí é feita pelo o CREA sócio-educativo, né, para fazer esse trabalho, embora desde 2014 a gente venha insistindo junto às TASC, oferecendo capacitação, né, para que sejam adotadas práticas restaurativas. Lá no Distrito Federal, né, eles criaram modelos bem interessantes. Por exemplo, no caso de homens autores de violência doméstica, foi criado, então, um serviço de atendimento para esses homens, né, que ficou no meio campo ali de um modelo restaurativo, né? Mas pelo menos proporcionava reflexão. Né? Porque quando você pergunta assim, como é que funciona, o Brasil trabalha com 3 sistemas de justiça, né? Ou 3 modelos dentro de um sistema, que é o modelo penal, é o modelo reabilitador
E o reabilitador é conhecido com todas as partículas RE que você conhece, né? Educação, reeducação, reinserção, reintegração, tudo que é RE, né? Tá ali. Aí deu aquele movimento belíssimo das comarcas terapêuticas, né? Que faz abordagem terapêutica para o caso, então, dos dependentes químicos, e não abordagem penal. Sim. Né? E o terceiro modelo, então, que é o modelo da justiça restaurativa. O que nós, lá em Londrina, né, começou a aplicação junto à Vara da Infância e Juventude, depois houve um movimento muito forte, nós participamos lá de capacitação né, do pessoal, e com a lei municipal optaram só por aplicar nas escolas. Hoje Londrina é a cidade do estado do Paraná que adotou as práticas restaurativas como política pública para todas as escolas municipais. Aqui em Maringá nós tivemos um movimento diferente. O contato nosso sempre foi com o Núcleo Regional de Educação. O núcleo hoje está adotando as práticas restaurativas para as 96 escolas da sua jurisdição. E nós temos aqui um começo de um trabalho de prática restaurativa no sistema penitenciário. Começamos com um trabalho com os agentes penitenciários. Tem um trabalho a ser iniciado agora na Vara da Violência Doméstica, né, o Juizado Especial aqui, nossa Violência Doméstica. Ali vai começar um trabalho, então, né, de escuta qualificada e manifestação dos autores, dos homens, e separado das mulheres, né, só num outro momento que vai ver como é que dá esse resultado para fazer esse encontro. Né? E temos atendido casos que são encaminhados pela Vara da Infância e Juventude, pela promotoria, na UEM. Mas, por exemplo, nós temos nosso programa lá, nós temos 4 pessoas que atendem. Né? Então, nós fazemos sensibilização, a formação e o atendimento. Né? E eu atuo na ação de transformar o restaurativo em política pública. Nós fizemos, só neste ano, né, capacitações de 179 pessoas, entre Londrina, Maringá e Arapongas. O ano passado foram 300 pessoas, tá, entre Maringá, tá, Londrina, Nova Esperança e Paranavaí. E a primeira vara criminal aqui em Maringá, né, já adota as práticas restaurativas, já tem casos em que foi aplicado num caso de tentativa de homicídio, não sei se você ficou sabendo, teve circulação, né? Não. Quem quiser, veja lá no YouTube, tem ali, né, a Justiça Restaurativa em Maringá, vai aparecer o caso lá, que foi feita uma cobertura em março e ficou gravado. E o Dr. Cláudio, que é o líder ali, ele aplica a restaurativa, inclusive, nas audiências de custódia. Né, mas é um único juiz, fora daquela, né, ainda não é adotado. Não é uma prática da instituição. Então, hoje o que nós temos é uma meta do Conselho Nacional de Justiça para todos os tribunais ter no CEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, né, práticas restaurativas. A partir de setembro, o nosso CEJUSC vai começar com as primeiras práticas restaurativas. Quando estiver formalizado o CEJUSC, né, então será ali que você vai buscar. Que vai acontecer. Né? Se nós formalizarmos o núcleo de prática restaurativa aqui em Maringá, a gente vai ter centrais de prática restaurativa. Então, vamos ter a central judicial, né, e as centrais comunitárias. Nós, na UEM, nós temos uma central de prática restaurativa. Nós atendemos até um certo limite. Né? Lá você vai encontrar toda semana círculos, né, realizados. Então, já fizemos isso com casos de família, já fizemos isso com casos que vêm da violência doméstica, né, que foi encaminhado para a UEM, né, para a central. Casos da infância e juventude, né? E casos que nós atendemos que não estão judicializados. Que ainda não chegaram ao Poder Judiciário e tentaram resolver por essa outra via. Por essa outra via. Você oferece, né? E casos que são casos internos da UEM. Então, nós oferecemos serviço também para a universidade. Os resultados. Porque a gente, pensando, né, que nós temos aí as práticas punitivas e essas práticas restaurativas. Se eu opto pelas práticas restaurativas, eu cesso esse processo punitivo ou existem ainda
momentos em que isso caminha junto e você acaba tendo, vamos colocar, uma discussão em si você não tem uma dupla punição, entre aspas, né? O que seria isso? Quando alguém tenta, né, aceitar as práticas extrativas, ele precisa fazer uma pergunta se ela é alternativa à estratégia penal ou se ela é complementar. Né? Então, de vez em quando, eu ouço algumas entrevistas, pessoas querendo gerar uma situação de conforto para quem está ouvindo pela primeira vez. Aí fala assim, não vai mexer na parte penal, vai complementar. Ou seja, além dele receber a punição, ele vai entrar no processo de autorresponsabilização e vai fazer reparar a reparação do dano. Né? Eu acho esse discurso um discurso que talvez aí expresse a crença da pessoa nessa perspectiva complementar, né? Que expresse também assim, uma necessidade de atender a necessidade de conforto, né? Para que as pessoas possam se abrir para essa alteração de mentalidade. Mas eu falo de mim, do que eu compreendo por prática restaurativa. Assim, nós temos 3 modelos de justiça. Né? Durante um certo tempo, vai ser difícil que você perceba pessoas, né, aceitando uma ideia de substituição, né, total, que é o meu caso. Eu aceito. E por que eu aceito? O que determinou essa compreensão de que eu posso, né, obter essa substituição? É o processo de autorresponsabilização, com toda a sua complexidade. É porque às vezes as pessoas não compreendem, né, o que envolve se autorresponsabilizar. Porque muitas vezes as pessoas colocam isso apenas no discurso, elas não colocam isso como um movimento interno. Talvez aí esteja a dificuldade em compreender que optar pela justiça restaurativa é optar por todo esse processo sem ser a questão punitiva. Porque na questão, né, nós temos que separar, assim, por exemplo, por que uma pessoa está presa? Né? Porque ela está em situação de privação de liberdade. Quando é necessária a contenção da pessoa, e a contenção, né, adequada for a privação de liberdade, eu não tenho como propor para você, né, deixar essa pessoa, né, sem um mecanismo de contenção. Sim. Isso é uma coisa. Coisa diferente, ela está presa, respondendo uma pena, né, desconectada com a ideia da necessidade de contenção, pela situação de privação. Então, se é necessária a contenção, não é? O que nós vamos fazer? Né? Brincar de não enxergar a situação de risco que está colocada? Agora, de outro lado, não é? O que acontece com a ação sobre a pessoa que está naquele regime de privação? Se nós aceitamos que a ideia da prisão é muito boa, porque ela é muito boa, porque a prisão é para gerar medo. Né? Então, ontem eu vi uma foto de uma cela com bicama, né? Aí o pessoal criticando ali em Canoas, que tem, até agora vai ter um seminário lá, né, para introduzir um projeto grande na penitenciária com prática restaurativa. E a pessoa, não, quer dizer, o bandido vai ficar numa boa e tal e tal. Então a ideia da pessoa é que não só prive a liberdade, mas que prive toda a condição humana, né, que fica comprometida com aquela situação. Então, o que eu digo assim? Para mim, né, o que mudou foi quando eu encontrei, né, o sentido e o conteúdo, né, não só da autorresponsabilização, mas como o seu processo também, porque não é fácil. Sim. Eu digo assim, quanto é importante você valorizar uma pessoa, né, que, para ela entrar no processo de autorresponsabilização, que é admitir que praticou o ato. E depois permanecer. Né? Permanecer é mais difícil do que entrar. Né? Porque eu posso encontrar a pessoa e falar, não, né, eu cometi um estupro, sim, mas a culpa é dela, olha a roupa que ela estava usando. Mulher séria não fica andando naquele horário, ou seja, você admite a prática do ato. Mas você joga a responsabilidade para o outro. Você usa o que nós chamamos de técnicas de neutralização da responsabilidade.
São 4 técnicas conhecidas, né? E que a gente vê as pessoas, até crianças, usando essas técnicas. Você fala, nossa, pô, essas técnicas são sofisticadas. Não é tão sofisticada que crianças usam. Né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Muitos fazem, né, um discurso de justiça restaurativa assim, não, vai complementar. Então, não aceitando que a parte penal, né, seja afetada. Outros, e eu já vi casos assim, que adotam, né, sentença penal com enfoque restaurativo. Ou seja, tentando acomodar os dois sistemas. Coisas. E é uma dificuldade muito grande, por exemplo, né, se um promotor ou uma promotora entende que não é o caso de aplicar a pena, né, ele vai procurar no sistema penal e não vai encontrar tantas facilidades. Ou seja, né, há uma dificuldade porque o sistema não foi pensado. Né? Exemplo, o perdão judicial. Né? Existe, mas as hipóteses de perdão são muito específicas. Né? Você lembra aquela, né, por exemplo, o pai que né, num acidente acaba causando a morte do filho, né? Alguém pergunta por que punir esse pai se a punição maior. Já foi, né? Mas veja, nós escolhemos lá algumas situações, dizendo, nesse caso não pode. Né? Então, o perdão judicial. E a outra ideia fundamental, que dificulta um pouco essa compreensão, né? Que a pessoa, achando que vai se livrar por essa via, que ela é mais tranquila, né, chega ao ponto de pedir desculpa, de pedir perdão, né? Mas aquilo não é verdadeiro, aquilo não é intenso, aquilo não é um produto da sua autorresponsabilização. Né? Ou seja, o processo ainda não está concluído. Né? E quem foca, por exemplo, no acordo, pode achar nesse comportamento do ofensor, né, uma boa motivação para dizer que aquele processo foi fantástico, porque daí gerou o acordo. Nós não nos preocupamos com o acordo. Né? O foco é a transformação. E isso também gera uma questão do prazo, porque eu imagino que um processo, nesse caso da justiça restaurativa, ele não seja como um processo comum, né? Porque ele é mais rápido. Ele é mais rápido. Ele funciona mais rapidamente. Nós temos alguns casos assim, de práticas extrativas que foram ofertadas, né, por 3 anos, né, com círculos, até que a pessoa entrasse no processo de expatriação. Um caso lá de Caxias do Sul, em que um adolescente acabou, junto com mais 2, ateando fogo no morador de rua. Né? E demorou-se 3 anos para que ele entrasse no processo de autorresponsabilização. Né? Então, mas aí ele não ficou, né, livre da medida de privação de liberdade. Né? E também o fato de se concluir o processo dos 3 anos da privação de liberdade, né, não foi motivo para não ofertar a prática restaurativa. Perceba, mas não é porque... Né, não é porque eram 2 processos. Né? Porque... Mas a maioria das pessoas com quem a gente conversa e propõe ainda... Né, traz assim, uma ideia de que é um junto com o outro. Eu digo assim, é necessário que compreenda que a justiça, né, uma justiça do caso concreto, é feita por uma comunidade de pessoas. Né? E essa comunidade pode chegar à conclusão, essa comunidade ela deve estar informada, né, de que não é necessária a punição. Né? E também é uma dificuldade muito grande, né, de você separar, né, o que é punição do que não é punição. Veja, por exemplo, adota-se de uma maneira que eu considero um tanto assim, um pouco organizada, pouco estruturada, né, uma forma de punição para os atos infracionais cometidos pelo adulto, que é pelos adolescentes, que é a prestação de serviço comunitário. Né? Quando eu tenho um círculo de construção de paz, um círculo, né, de solução de conflito, eu vou passar no momento para um plano de ação. Nesse plano de ação pode entrar a prestação de serviço comunitário, né, como forma de reparação. Então, se você olha de fora, né, aquela pessoa está prestando serviço comunitário. E aí você fala, aquilo é feito como reparação como punição. ou como punição?
Muitos olham e falam, não tem diferença. Se é para pintar a parede, ele está pintando a parede. Se é para cortar grama, ele está cortando a grama. Se é para lavar o cachorro, está lavando o cachorro. Se é para fazer leitura, né? Fora da prestação de serviço, está fazendo leitura. Se é para botar... Né? Mas a diferença fundamental, né, é que aquela prestação de serviço, né, vem nesse processo de compreensão dessa necessidade de reparação. Ele não está, né, indo porque ele é obrigado encarando a fazer. aquilo como uma punição. Você fez tal coisa, então a sua punição é pintar a parede. Nesse caso, ele participa do processo, né? Desde o início. Desde o início, e quando chega no que é que nós vamos fazer para reparar essa situação, ele também está envolvido. Então, ele tem consciência que aquilo é parte da restauração, né, da reparação do ato que ele praticou. Do ato que ele praticou. Não simplesmente você está sendo punido, né, pelo que você fez. É diferente quando você tem, por exemplo, né, uma pessoa da escola que participa do circo, todo aquele processo, e que daí, no plano de ação, ele vai estudar e já acolhe aquela pessoa que vai para a escola. Sim. Não é? Sim. Então, ele não vai na condição do delinquente, né, do bandido. Né? Então, tem muitos casos que vai lá o menino prestar o serviço, as pessoas se escondem. Né? Sim. Aí presta pela metade, não, tá bom, tá maravilhoso. Por favor, saia daqui, né? Ou que simplesmente diz, eu não quero aqui no meu. Né? Eu não quero misturar essa pessoa com os meus alunos, né? Com os meus... Sim. Então, veja que há uma compreensão também bastante assim, firme, né? De que o mecanismo punitivo, né? Ele expressa a irresponsabilidade das pessoas. Né? Então, quanto mais você encontra irresponsabilidade social, então, quanto menos as pessoas se responsabilizam, né, pelo social, né, mais forte, né, o sentimento de necessidade de punição. Sim. Né? Porque quando você, né, percebe que são pessoas que se envolvem com essa questão social, que percebem que tem responsabilidade social atuando, tem responsabilidade familiar, tem responsabilidade comunitária, tem responsabilidade institucional, além da responsabilidade individual, não é? Você percebe, então, que a pergunta é o que fazer, Sim. né? E não o fazer punitivo como resposta. O que nós vamos fazer? O que faz sentido nesse caso? Sim. Nós temos uma situação que eu menciono, não é única, né? Mas de um caso que ganhou manchete lá no New York Times, e eu estou referindo assim para dizer que nosso problema também não é diferente desse. Sim. Em 2013, né, em que um rapaz matou a namorada, né, com uma espingarda, ela estava ajoelhada e deu um tiro na boca da menina. E com as penas que, né, são diferentes aqui do Brasil. Né? Sim. E a mãe da menina propôs a abordagem restaurativa. Ela propôs. Né? Então, aquilo gerou uma discussão assim, né? O perdão, né? Qual é o papel do perdão no processo penal? Tem papel? Não tem? Faz, não faz? É a mesma discussão que nós temos aqui no Brasil. Sim. Um pouco diferente, porque o modelo comunitário ainda é mais vivo nos Estados Unidos que o nosso. Sim. E ao final, então, né, a própria família dele, né, se você pegar, eu te passo o link ali, você lê para ver que é mexeu lá. Né, e ao final fizeram lá uma composição e conseguiram uma solução pela via restaurativa. E uma das exigências da mãe da menina, né, fosse que ele a visitasse, né, mensalmente. Né. Então, quando eu menciono, sem contar toda a história, eu falo, mas isso é mórbido. Como é que a mãe... Que é a visita de quem que matou sua matou filha. a filha, né? Mas quando você retoma lá, pelo argumento que essa mulher usou para a mãe do menino, né? Ela falou assim, olha, eu já perdi minha filha. A perda é irreversível, não tem mais o que fazer. Sim. Né? Mas você ainda não perdeu totalmente seu filho. Tá? Há muito o que fazer. Né? Há muita vida em jogo ainda. Né? Então, eu também já ouvi alguém dizer assim, não, mas isso aí está parecendo uma proposta religiosa. Né? Que diz assim, amai os vossos inimigos, que valor que tem. Né? Mas é que entra em choque aqui uma questão muito forte, que
teria uma grande importância hoje, né, no Brasil, com o que nós estamos vivendo, essa onda de ódio, de intolerância que vai tomando conta, né? É que se nós não conseguirmos separar a pessoa do erro, não é? Nós vamos dizer que nós não estamos aceitando o erro. É aquilo que ele fez. Nós não vamos apoiar e valorizar aquilo. Sim. Aí vem o controle. Né? Mas tem a pessoa. Né? Que você vai acabar tirando da sociedade e muitas vezes não conseguindo colocá-la de volta, ou às vezes, né, como você disse, ela nem estava integrada. Então, qual é o nosso papel como sociedade? O que nós estamos fazendo, né, conosco mesmo? Como nós estamos nos relacionando? E quando a gente olha isso, né, a gente vê isso na família, né, a gente vê isso no relacionamento, né, você usando estratégias de exclusão. Sim. Você vê isso na escola. A escola, comportamentos desviantes leva a processo de exclusão. É necessário o Ministério Público intervir para dizer que a escola não pode expulsar a criança. Né? Mas aí cria um clima tão difícil de permanência que não precisa expulsar, ela sai. Que ela falar para a família, qual escola que você quer levar para o seu filho? Sim. Né? Então, você veja que não é comum entre nós processos de conservação de relacionamento. Sim. Então, por quê? Porque a matriz punitiva, ela é muito forte. E a punição ela é exclusão. Né? A exclusão final é a morte. E alguns acham que pode, né, atravessar tudo e ser Vamos direto lá e excluir. Sim. Como tem acontecido com a questão. Então você veja que, quanto abandono, não é? Que né, as crianças estão hoje nesse processo punitivo. O processo punitivo não leva em consideração o sentimento das pessoas, os aspectos emocionais. Aliás, é até proibido manifestar sentimento. Sim. Sim. Né? Nós, homens, não manifestar sentimento, não, já começa a sim, né? Sim. Eu digo, eu faço o que com os meus sentimentos? Porque eu os tenho. Sim. Né? Se eu não posso expressar, se eu tenho que negar, se eu tenho que me encoraçar. Em algum momento isso vai explodir. Né? Então eu pergunto, será que nós não temos outros meios, né, para lidar com isso? Né? Será que não é importante que nós cuidemos das pessoas, para as pessoas, né, aprendam, se capacitam a expressar raiva? Porque negar, eu não posso negar que a raiva é um sentimento humano. Sim. Agora, como expressa aquilo? Não é? Como expressa aquilo nos relacionamentos entre, né, companheiro, marido e mulher, pai e filho? Né? Então, a justiça restaurativa, na verdade, ela vem questionar, né, esse outro modelo, que, na verdade, está questionando, né, um modelo cultural. Né? A concepção de ser humano, de vida. Né? E aí vai dizer, olha, o outro está aí. O que nós vamos fazer com o outro? Né? Então, para aqueles que acham que o sistema, né, fica, eu digo, pode ser até que evolua, né, com essas duas perspectivas, mas é muito difícil que você vai encontrar no ofensor, né, um tipo ideal que a sociedade não quer, que ela não produz, nem em casa, nem na escola, nem em lugar nenhum. E por que ele cometeu que ele tem que ser melhor que todos os outros? Né? Então a gente tem que ser razoável. Eu acho que, né, tem que ser razoável. Bom senso. Tá certo, professor Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Essa e outras entrevistas você confere no nosso canal no YouTube no endereço TV Câmara Maringá.